Boa tarde, voltamos. Hoje a gente vai dar continuidade aos principais biomas brasileiros. A gente já viu alguns, então vamos tentar finalizar hoje o restante. A Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. O nome Caatinga possui origem tupi-guarani e significa floresta branca. Essa denominação representa as características da vegetação desse ecossistema, cujas folhas caem no período da seca. Então, esse bioma ele é afetado por secas extremas e períodos de estiagem, característicos do clima semiárido. Por essa razão, a vegetação precisou desenvolver mecanismos de sobrevivência em razão da pouca disponibilidade de água. Então, a fauna ela é bastante diversificada e também é marcada pelas adaptações ao clima, como as recorrentes migrações nos períodos de estiagem. Então, nesse tipo de bioma, né, a vegetação e os animais, eles são animais e vegetação, elas são adaptadas a esse tipo de clima, né? Então, ocorre também muitas migrações. Então, durante o período da seca, alguns animais, eles saem dessa região pela falta, né, de água. E aí, pela falta de água, consequentemente, vai ter falta de recursos, né? E aí, eles migram para outras regiões e nos momentos de estiagem, eles retornam. Então, nesse tipo de bioma, os animais e as vegetações, elas devem ser bem adaptáveis à pouca disponibilidade de água. Então, a Caatinga, ela localiza-se na região nordeste do Brasil e compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, nossa Alagoas, Pernambuco, Sergipe e também a Bahia. Também ocorrem algumas faixas da região sudeste, que fica lá ao norte do estado de Minas Gerais. Então, o clima compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Esse clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. O índice pluviométrico é abaixo de 800 mm por ano. As temperaturas são geralmente elevadas, com uma média de 27 graus, podendo alcançar números maiores e bem superiores a 32 graus. A vegetação ela tem 3 classificações. Tem arbóreo, com espécies que vai variar entre 8 a 12 metros de altura. Tem os arbustos, né, que é arbustivo, com espécies que vai entre 2 a 5 metros de altura. E a herbáceo, que com espécies abaixo de 2 metros. Então, veja que a vegetação da Caatinga ela é bem diversificada. Então, existem árvores, plantas que vai desde os 2 metros, menor do que 2 metros, na verdade, até 12 metros de altura. Então, ela é bem diversificada. Então, algumas espécies de cactáceas, como o mandacaru, apresentam uma característica peculiar. Suas folhas são modificadas em espinhos para evitar que a planta perca água, pelo processo de transpiração. Então, os espinhos são também um mecanismo de defesa dessas plantas a fim de evitar que animais alimentem-se delas. Então, os cactos, né, que a gente conhece mais por cactos, eles possuem aqueles espinhos que é para evitar a perca de água pelo processo de transpiração natural das plantas. E esses espinhos também, eles contribuem para evitar a predação de alguns animais, né? Que alguns animais vão lá e se alimentem desses cactos. Então, é para proteção contra animais e também para evitar a perca de água, já que eles são adaptados a um ambiente com pouca disponibilidade de água. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção algumas espécies, como o juazeiro, que não cai as suas folhas. Então, o cair das folhas é um mecanismo para evitar a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos fotossintéticos, né? Fotossintetizantes, para que as plantas entrem em estágio de economia de energia. Então, outra característica marcante é que as raízes das plantas, elas cobrem o solo para que sejam possíveis armazenar água durante o período de chuva.
Então, outras características peculiares desse tipo de vegetação, do bioma caatinga, é que as folhas caem para evitar a perca da água, né? Então, as folhas, elas vão, o caimento das folhas, né? A perca dessas folhas vai evitar o processo de fotossíntese, né? Vai diminuir. Não vai acabar 100%, porque aí a planta vai morrer, né? Então, vai diminuir o processo fotossintetizante e, consequentemente, a planta ela vai perder menos água, né? Vai perder menos líquido. E aí, ela consegue sobreviver a esse tipo de ambiente por um período muito maior. Então, menos o juazeiro, né? As plantas do juazeiro, ela não passam por esse processo. Então, outra característica marcante é que as raízes, elas recobrem todo o solo. E dessa forma, com a chuva, elas conseguem reter, né, armazenar bastante líquido, bastante água. E aqui a gente tem exemplos, né, de animais pertencentes a essa fauna: o macaco prego, a asa branca e a cotia. A flora: bromélias, cacto e a jurema branca são vegetais que fazem parte desse tipo de bioma. Aí a gente entra em outro bioma, que são os pampas, né? O pampa também é denominado pampas, campanha gaúcha, Campos Sulinos ou Campos do Sul. É o único bioma brasileiro somente numa unidade federativa. Então, ou seja, ocupa mais da metade do território do Rio Grande do Sul e partes dos países do Uruguai e também da Argentina. Então, o clima do Pampa é subtropical, com as 4 estações do ano bem definidas. E sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, plantas rasteiras, arbustos e árvores de pequeno porte. Então, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a vegetação do bioma pampa ele pode ser dividida em estepe, savana estépica, floresta estacional semidecídua, floresta estacional decidual, formações pioneiras e floresta estacional. Então, são os tipos de vegetação que são denominadas nesse tipo de bioma. Além disso, o bioma pampa ele é formado por 4 conjuntos que caracterizam o seu relevo. Então, o seu relevo é classificado em 4. Então, Planalto da Campanha, Depressão Central, Planalto Sul Rio Grandense e Planície Costeira. Então, a principal atividade econômica do local é a pecuária extensiva, com destaque para a criação de bois e ovelhas. Já as principais produções agrícolas da região é a soja, o arroz, o milho, o trigo e também a uva. Então, a fauna do bioma pampa é muito rica e diversa, caracterizada por uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Pesquisas indicam que a flora do pampa apresenta aproximadamente 3.000 espécies de plantas. Então, algumas delas a gente tem o louro pardo, cedro, cabreúva, etc. Então, o termo pampa é de origem indígena e significa região plana. E aqui a gente tem alguns animais pertencentes a essa fauna, que é o tietang, né? É um pássaro muito bonito, por sinal. O sanhaço, sapinho de barriga vermelha. Então, aqui a gente tem um sapo, que a barriga dele é toda vermelha. E a flora, vegetação característica, é a canafístula, caroba e algarrobo. Outro tipo de bioma pertencente, né, que é existente na região brasileira é o Pantanal, também chamado Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Então, é considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e reserva da biosfera. Essa região possui grande diversidade. Então, contudo, muitos animais deste bioma estão ameaçados de extinção. Por exemplo, a onça-pintada, a onça-parda, cervo do Pantanal, entre outros. Então, o Pantanal ele está dividido em 2 regiões, a Pantanal Norte, ou Pantanal Amazônico, e o Pantanal Sul, ou Pantanal Maior. Então, esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados do Mato Grosso do Sul e ainda uma pequena parte dos países da Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco.
Então, veja que o Pantanal, nessas regiões, é denominado Chaco. Então, o clima do Pantanal é predominantemente tropical continental, marcado pelas altas temperaturas e grande índice pluviométrico. Um verão quente e chuvoso, e um inverno frio e seco. Então, desta maneira, na época das chuvas, ou seja, lá no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra, enquanto no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro, daí seu nome, Pantanal. Então, o solo que se forma é utilizado como áreas de pastagens para o gado. A vegetação pantaneira, dependendo da altitude, envolve as gramíneas, árvores de porte médio, plantas rasteiras e também arbustos. Provavelmente a fauna mais rica do planeta, o Pantanal, é composto por diversas espécies de peixes, mamíferos, répteis e também aves. Segundo pesquisas, o bioma possui aproximadamente 1.000 espécies de borboletas, 650 espécies de aves, 120 espécies de mamíferos, 260 de peixes e 90 de répteis. Veja que não são as quantidades aqui, a quantidade geral de seres que vivem nesse tipo de ambiente. Aqui são quantidade de espécies diferentes. Olha, 650 espécies diferentes de aves. Então, veja a quantidade de espécies, né? Gigantesca. E aqui a gente tem alguns exemplos de fauna, né? De animais pertencentes à fauna: tuiuiu, a sucuri e o curimbatá. E aqui a gente tem exemplos de vegetação típica dessa flora: açucena, aguapé, quaresmeira ou manacá da serra. Bom, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Não vou continuar porque a memória tá pouca e aí não vai dar para terminar os manguezais. Para não ficar cortado, eu vou fazer num segundo vídeo, numa parte 2, tá? Então, fiquem de olho que terá a parte 2.